E eu abro o Ronda da Cidade falando sobre vacinação. Depois de 9 casos confirmados e 4 mortes por causa da meningite, a Secretaria da Saúde passou a disponibilizar a vacina contra a doença aqui no estado. Os adolescentes com idade entre 13 e 19 anos em todos os 78 municípios capixabas poderão ser imunizados. A repórter Kessia Neto tem os detalhes para a gente. É isso mesmo, o estado acaba de liberar a vacina contra a meningite C para jovens que ainda não foram imunizados aqui no estado. Ao meu lado está a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, a Daniele Grillo, que vai explicar um pouquinho para a gente quando essa vacina começa, quem é o público-alvo, a partir de quando essa vacina ela está liberada. Aqui no Espírito Santo, nós fizemos a ampliação da vacinação do público adolescentes em virtude do aumento de casos de meningite meningocócica neste ano. Nós, então, já começamos a vacinação em parceria com os municípios dos adolescentes de 13 a 19 anos não vacinados na adolescência. Perfeito. Agora, como que vai ser o processo aí de organização? As pessoas podem agendar isso também pela internet? Como que vai funcionar? Com relação à execução da vacinação, é responsabilidade dos municípios, então as famílias que têm adolescente nessa faixa de idade, de 3 a 19 anos, devem buscar os serviços de vacinação municipais e também nós estamos recomendando que os municípios trabalhem com ações extramuros, em parceria com as escolas, para aumentar a adesão desse público adolescente. Perfeito. Esse ano já tiveram casos confirmados da doença aqui no estado, não é isso, Daniela? Eu queria que você explicasse um pouquinho a respeito desses números. Aqui no estado nós tivemos então um aumento de casos de doença meningocócica pelo sorogrupo C. Tivemos 9 casos confirmados com 4 óbitos. Isso demonstra uma alta letalidade dessa doença. Então, do ponto de vista de saúde pública, nós nos preocupamos muito com as meningites bacterianas. E essa bactéria, chamada Neisseria meningitidis do sorogrupo C, ela pode causar uma doença muito grave, a inflamação das meninges, a meningite meningocócica, que pode levar a sequelas irreversíveis e até mesmo a morte. Perfeito. Agora sim, para quem está em casa e a gente simplificar, a gente está falando de uma doença que também é perigosa, Agora, quais são os sintomas? Assim, eu estou em casa, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. O que as pessoas, como elas podem identificar essa doença? A princípio, a meningite meningocócica, os sintomas são febre alta, irritabilidade, dor de cabeça, vômitos, náuseas. E aí você tem uma evolução da doença, podendo ter manchas arroxeadas no corpo, rigidez de nuca. Então, esses são os sinais e sintomas da doença. Importante dizer que a meningite meningocócica, o período de incubação da doença é muito curto. Então, uma pessoa que pega essa bactéria, de 24 a 48 horas da data do início dos sintomas, ela pode evoluir inclusive para óbito. Por isso a importância de prevenir através da vacinação. A vacina é a melhor arma que nós temos de prevenção contra a meningite meningocócica. E uma ressalva importante é que a vacinação dos adolescentes, ela é importante para a proteção deles, mas também para nós diminuirmos portadores do meningococo. Então os adolescentes, eles são os grandes responsáveis pela transmissão da doença também para outros grupos, como os extremos da idade, os idosos e as crianças. Agora sim, só para a gente poder sinalizar aqui, e finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você destacasse mais uma vez o período da campanha e a quem é destinado, porque é importante a gente frisar para quem está em casa, a respeito aí da importância dessa imunização. A ampliação da vacinação contra a meningite meningocócica C é para adolescentes de 13 a 19 anos não vacinados. Temos que reforçar que a vacina meningocócica ela está prevista no calendário de vacinação da criança e do adolescente. Para as crianças menores de 11 anos, elas recebem então a vacina meningite meningocócica com 3, 5 meses de vida e 1 ano de idade, o reforço. E os adolescentes de 11 e 12 anos recebem a vacina meningocócica ACWY. O que nós estamos fazendo é estendendo a vacinação para adolescentes de 13 a 19 anos, com o intuito de resgatarmos esse público que não teve a oportunidade de se vacinar na infância e na adolescência. Mas é importante destacar que nós vamos avaliar aqueles adolescentes de 13 a 19 anos que não receberam a dose da adolescência. Então, mesmo que tenha recebido na infância, vai receber essa dose agora.
Ok, perfeito. Então nós estamos falando de uma vacina que já está programada no calendário vacinal dos adolescentes. Então é muito importante que você, mãe, você, pai, tenha consciência aí de levar ao seu filho para se imunizar. Porque é muito importante aí para nós combatermos até esses casos de óbitos aqui no estado, não é isso, Daniela? Sim, o intuito é a gente, então, oportunizar a vacinação desse público de adolescentes e também diminuir a incidência da doença, que é uma doença que pode ser muito grave. Essa ação, para esse público de 13 a 19 anos, ela é temporária. Depois nós vamos continuar ofertando na rotina para adolescentes até 12 anos. Então é importante as famílias que têm adolescentes de 13 a 19 que procurem o serviço de vacinação o quanto antes para atualizar a caderneta de vacinação, e essa ação vai até o dia 30 de junho. Perfeito. Nós começamos com a Daniele Grilo, ela que é coordenadora do Programa Estadual de Imunizações aqui no Espírito Santo, e explicou aí pra gente a respeito da campanha da vacina de meningite C que está sendo ofertada pela Secretaria de Saúde aqui do estado do Espírito Santo, e também a importância dessa imunização. Eu volto com vocês aí no estúdio. E depois do intervalo, Prefeitura tira dúvidas sobre o pagamento do IPTU em Cachoeiro. A gente volta já. Leia na mais nova edição da revista Sim. Multicanais, o sistema que veio para ficar. Pesquisa aponta 77% de avaliação positiva para as videoaulas. Em Páginas Azuis, a advogada Raquel Andrade fala sobre o trauma do abuso sexual em crianças e adolescentes. Agroturismo. Vários sítios rurais estão com suas propriedades abertas para passeios e colheitas de uvas. Veja também a festa premiada da uva em Alfredo Chaves. E na coluna Inspire-se, dicas para decorar um quarto infantil. Tudo isso e muito mais na revista Sim. Leia gratuitamente em sinoticias.com.br e no aplicativo Rede Sim, uma publicação da Rede Sim. Você sabia que o ensino híbrido ou blended learning é uma das maiores tendências em educação do século 21? Isso mesmo, trata-se de uma mistura do ensino presencial e remoto, integrando educação e tecnologia para potencializar a aprendizagem. E a Rede Sim, antenada com o que há de melhor no mundo, investiu e está sendo pioneira com os multicanais. Através do 8.2, 8.3 e 8.4, mais de 240 mil alunos mantiveram os estudos em meio à pandemia. Hoje, os municípios assumiram o compromisso de levar reforço escolar por meio dos multicanais. Mas isso é só o começo. Conheça todos os benefícios dos multicanais no Sim Notícias e saiba mais sobre este projeto pioneiro. Rede Sim, nosso sim é para um mundo muito melhor. Já pensou num aplicativo onde você encontra rádio, TV, jornal online e ainda uma revista eletrônica? Pois é, agora você encontra tudo isso no aplicativo Rede Sim. Lá você ouve todas as emissoras de rádios da Rede Sim. São mais de 20 rádios espalhadas por todo o Espírito Santo. Na aba TV Sim, você pode assistir programações regionais do Espírito Santo. Não esquecendo da Record News. Na palma de sua mão, você tem o melhor canal de notícias do Espírito Santo. A revista Sim, em versão eletrônica, traz a você vários assuntos e você pode ler todas as edições através do aplicativo. E ainda, quer ficar atualizado? É só clicar no jornal online Sim Notícias. E isso tudo de graça. Disponível para Android e em breve para iOS. Rede Sim. Acesse simnoticias.com.br. Fique atualizado com as principais informações de norte a sul do Espírito Santo. Notícias nacionais, internacionais, 30. Entretenimento e esporte. Além de assistir e ouvir toda a programação ao vivo das TVs, rádios e multicanais da Rede Sim. Sim Notícias, o seu jornal online.
De volta com Ronda da Cidade, participe do seu telejornal do Sul do Estado pelo WhatsApp que está aqui no seu vídeo. É o 28 99946 1607. O Ronda da Cidade vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e também às 7 da noite. E a primeira parcela do IPTU em Cachoeiro já começou a ser paga. Mas muita gente ainda tem dúvidas como por onde tirar o boleto, se ainda está sendo enviado o carnê e principalmente para onde vai esse dinheiro arrecadado. A gente preparou uma reportagem especial para você entender melhor. De um ano para cá, a cidade de Cachoeiro de Itapemirim mudou a forma dos contribuintes terem acesso ao boleto de IPTU. Ele pode acessar a página da Secretaria do município de Cachoeiro de Itapemirim, que é www.cachoeiro.es.gov.br/investido IPTU, né? Ele consegue imprimir o boleto dele ou acessar o nosso WhatsApp, que é o número DDD 28 98803 9552, e digitar o número 9, que ele também é remetido ao link para ele imprimir o boleto dele. Antes, era entregue nas casas do município carnês com as parcelas do IPTU. Agora o sistema está mais moderno. São boletos que podem ser acessados pelo site da Prefeitura. A gente está seguindo uma tendência a nível nacional de disponibilizar os boletos para os contribuintes imprimirem. Com isso a gente gera economia, né, na entrega do boleto e segue essa tendência de cidade digital, que é disponibilizar todos os serviços da Prefeitura na página da Prefeitura para fazer a impressão do boleto. Onde o cidadão cachoeirense pode pagar o IPTU e quais são as formas? Ele pode pagar pelo Pix, pode pagar na rede credenciada, que é o Banestes, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e o Bancob. O secretário destaca a importância de efetuar o pagamento das parcelas em dia. Caso isso não aconteça, pode gerar juros e, com isso, aumento no valor. Se não pagar, como sexta-feira, né, que foi o dia que a gente colocou para vencer sexta-feira passada, foi feriado, quem não pagou na sexta-feira, ele pode gerar um novo boleto e pagar a partir de hoje. Quem não pagar hoje ainda tem a possibilidade de pagar a cota única com todos os descontos possíveis, ou pagar a primeira parcela de 9 parcelas. Então, quem não pagar hoje, for pagar a partir de amanhã, aí já tem, por lei, o município tem que cobrar juros de 2%, 0,2% ao dia, limitado a 6%, e juros de mora de 0,5% ao mês. Essas são as penalidades por não pagar em dia, né, na data do vencimento. As 9 parcelas ou a cota única precisam ser pagas corretamente. Se isso não acontecer, o contribuinte pode ter dificuldades para tirar alguns documentos e até mesmo ter uma ação judicial que pode levar à penhora do imóvel que gerou o débito. O contribuinte ele é inscrito em dívida ativa e, uma vez inscrito em dívida ativa, a gente entra num procedimento de cobrança administrativa. Se a gente não conseguir receber de forma administrativa, a gente encaminha para a nossa procuradoria para ajuizar uma ação, né, de cobrança. Uma dúvida que muitos contribuintes têm é para onde esse dinheiro arrecadado com o IPTU é investido. O secretário de Fazenda explica melhor. 40% desse valor pago de IPTU, nós temos uma vinculação constitucional, que 25% vai para a educação, 15% vai para a saúde. Então, a soma desses dois percentuais dá 40%, que obrigatoriamente a gente tem que aplicar nessas duas áreas, e os 60% restantes a gente aplica em obras de infraestrutura, de serviços colocados à disposição da população. Agora a gente fala sobre a saúde do sorriso das crianças. E é nessa fase que os pais devem ficar mais atentos para um crescimento saudável e sem dores de cabeça no futuro. É assim, com um sorriso no rosto e com alegria, que os irmãos Natália e João ficam quando vão ao dentista. O João, de apenas 6 anos, já perdeu ao todo 3 dentes de leite e está até com uma janelinha. Do João com 5 anos.
caiu primeiro, né? E aí caiu o primeiro, o segundo seguido. E aí esse ano, com 6 anos, já caiu o terceiro. E aí o quarto já está molinho, já está prestes a cair. Geralmente cai de 2 em 2, assim. Mas o intervalo dos primeiros para agora demorou bastante. E quando um dentinho de leite vai embora, diz a lenda que a fada do dente vem buscar. Eu estimulo, botar o dentinho debaixo do travesseiro. E aí eu ponho o celular escondido para tentar filmar a fada do dente. Aí tem os filtros, né, do Instagram, que eu uso para filmar e fingir que é a fada do dente que aparece. E pego o dentinho e deixo o dinheirinho debaixo do travesseiro. E aí eles adoram, porque ele escolhe o que ele quer comprar com dinheirinho e tudo. E é bem legal, assim, eles gostam bastante. A Mila leva os filhos ao consultório odontológico desde quando eles eram bebês. Então é muito importante, desde bebê, desde nascer o primeiro dentinho, antes disso, já ir no dentista, já procurar, já fazer o que é o correto, escovar direitinho com o dedinho, né? Porque é muito importante isso. A dentista Catarina Riva explica que os pais podem ser pacientes quando os dentes começam a amolecer. O momento vai acontecer, então muitas mães ficam forçando, isso pode causar trauma, pode causar, né, problemas até familiares, então deixa que esse dente vai cair naturalmente quando ele estiver bem molinho. Vocês podem usar fio dental, pode usar uma maçãzinha para poder tirar, né, para poder extrair esse dentinho mais cedo. Segundo a Associação Americana de Odontologia, o primeiro dentinho de leite nasce geralmente entre 6 meses a 1 ano de idade. Ao todo, uma criança troca 20 dentes. Durante essa troca, é importante que a família reforce os cuidados com a saúde bucal da criança para que os dentes definitivos possam nascer saudáveis. Muita gente não sabe, mas o dente de leite é igualzinho, né? Os cuidados são iguais aos dentes permanentes, apesar deles serem mais fracos e tudo mais, na composição histológica dele, mas eles devem ter os mesmos cuidados de um dente permanente. Quais são esses cuidados? Escovação 3 vezes ao dia, passar o fio dental, escovar a língua, a bochecha e não dormir sem escovar os dentes. Catarina fez ainda um alerta sobre os riscos do consumo de açúcar para a formação das cáries e sobre o trauma dentário. O consumo de açúcar é muito prejudicial porque o açúcar, a bactéria precisa desse açúcar para formar a cárie. Então, ele realmente, como a gente fala, que é a comidinha das bactérias. E é verdade, tá? Tá vendo aí, né, papai, mamãe? Nada de exagerar no açúcar. E a seguir, atleta de Cachoeiro é destaque nas artes marciais no Brasil. A gente volta já. Você sabia que o ensino híbrido ou Blend Learning é uma das maiores tendências em educação do século 21? Isso mesmo, trata-se de uma mistura do ensino presencial e remoto, integrando educação e tecnologia para potencializar a aprendizagem. E a Rede Sim, antenada com o que há de melhor no mundo, investiu e está sendo pioneira com os multicanais. Através do 8.2, 8.3 e 8.4, mais de 240 mil alunos mantiveram os estudos em meio à pandemia. Hoje, os municípios assumiram o compromisso de levar reforço escolar por meio dos multicanais. Mas isso é só o começo. Conheça todos os benefícios dos multicanais no Sim Notícias e saiba mais sobre este projeto pioneiro. Rede Sim, nosso sim é para um mundo muito melhor. Massa é te encontrar de novo, massa é poder lembrar das histórias e sonhos da primeira vez que eu te ouvi. A minha rádio é massa e eu vou cantar, a minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é mais que paixão, e o som da massa é o que eu quero ouvir. Acesse simnoticias.com.br. Fique atualizado com as principais informações de norte a sul do Espírito Santo.
Notícias nacionais, internacionais, entretenimento e esporte. Além de assistir e ouvir toda a programação ao vivo das TVs, rádios e multicanais da Rede Sim. Sim Notícias, o seu jornal online. Já pensou num aplicativo onde você encontra rádio, TV, jornal online e ainda uma revista eletrônica? Pois é, agora você encontra tudo isso no aplicativo Rede Sim. Lá você ouve todas as emissoras de rádios da Rede Sim. São mais de 20 rádios espalhadas por todo o Espírito Santo. Na aba TV Sim, você pode assistir programações regionais do Espírito Santo. Não esquecendo da Record News. Na palma de sua mão, você tem o melhor canal de notícias do Espírito Santo. A revista Sim, em versão eletrônica, traz a você vários assuntos e você pode ler todas as edições através do aplicativo. E ainda, quer ficar atualizado? É só clicar no jornal online Sim Notícias. E isso tudo de graça. Disponível para Android e em breve para iOS. Rede Sim. Leia na mais nova edição da revista Sim. Multicanais, o sistema que veio para ficar. Pesquisa aponta 77% de avaliação positiva para as videoaulas. Em Páginas Azuis, a advogada Raquel Andrade fala sobre o trauma do abuso sexual em crianças e adolescentes. Agroturismo. Vários sítios rurais estão com suas propriedades abertas para passeios e colheitas de uvas. Veja também a festa premiada da uva em Alfredo Chaves. E na coluna Inspire-se, dicas para decorar um quarto infantil. Tudo isso e muito mais na revista Sim. Leia gratuitamente em sinoticias.com.br e no aplicativo Rede Sim. Uma publicação da Rede Sim. De volta agora para falar de economia. O Brasil bateu recorde de empresas abertas em 2021, fechando o ano com mais de 4 milhões de empresas abertas. Mas, segundo especialistas, os novos negócios que ainda são pequenos precisam tomar ainda mais cuidado com os feriados consecutivos. Larissa é dentista e há cerca de 6 anos veio de Minas para morar no Espírito Santo. Durante a pandemia, ela viu uma oportunidade de empreender no estado e abriu uma clínica de odontologia e estética em Vila Velha. O Espírito Santo é um estado rico, né? E a gente sabe disso. E as mulheres aqui, não só as mulheres, os homens também, mas as pessoas aqui, elas buscam muito pela beleza. Acredito que por ser litoral, né? Geralmente região de litoral, as pessoas têm mais a fixação pela beleza. E isso, na estética, é maravilhoso. Assim como a Larissa, diversos brasileiros também empreenderam nesse mesmo período. Dados recentes divulgados pelo Ministério da Economia apontam que o Brasil bateu recorde de empresas abertas em 2021. De acordo com Glaucio Siqueira, consultor empresarial, esse aumento foi gerado por uma combinação de fatores. Em 2021, a gente tem uma combinação de pessoas que perderam o emprego e percebem na possibilidade de ter uma atividade econômica, continuarem tendo renda. E a gente tem, por outro lado, as mudanças de marco regulatório legal, que vem lá desde 2019, que criaram figuras do anjo investidor, a possibilidade de um investidor não precisar ser sócio de uma empresa. E isso motivou que vários grupos hoje também vêm com capital, aportam capital para novos negócios. Então, 2021 foi marcado por isso, tanto aqueles que vieram do mercado e da perda do emprego, então é empreendedor por necessidade, como também aquele por oportunidade, que consegue um investimento para o negócio que ele imaginou. Ainda segundo o consultor, o Estado apresenta um ambiente muito propício para a abertura de novos negócios, atraindo assim pessoas de fora. O Espírito Santo é um estado com pouca população. Somos uma população que não chega, pelos dados do IBGE, não chega a 5 milhões de habitantes. Mas também é um estado que tem turismo de negócios aqui é muito forte, né? Nós temos ainda baixa concorrência, então aqui a gente tem um ambiente muito propício aos empreendedores. Tanto é que é muito comum o capixaba falar, a pessoa vem de fora e é mais valorizada, mas é porque a pessoa vem de fora do estado e enxerga esse ambiente de oportunidade que quem está aqui dentro às vezes não está enxergando. Então, quero dizer para você que também é capixaba, que é desse estado, que as oportunidades estão sim, são muito fortes aqui no Espírito Santo.
E para quem acabou de abrir uma empresa, é preciso ter planejamento. É que a sequência de feriados durante o ano pode até causar impactos. É muito importante que você comece um ano sempre olhando para o seu calendário, né? Você precisa ter um planejamento, porque a gente tem muitos feriados, mas a gente está conversando agora aqui em mês de abril de 2022, e a gente sabe que esse mês de abril ele é lotado de feriados. Nós tivemos 2 meses aí, como março, e teremos maio, que tem um número de dias úteis elevado. Então, você ajusta, né, o seu planejamento de vendas para isso, para que estes meses compensem a falta de dias úteis desses meses com mais feriado. E com isso aí a gente pode passar muito bem, porque no final das contas, dentro do ano eu consigo manter a mesma média de desenvolvimento de anos anteriores. Segundo uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, com menos feriados nacionais caindo em dias úteis em 2022, as perdas do comércio tendem a ser menores do que no ano de 2021. Segundo a análise, no ano passado, o comércio varejista sofreu um prejuízo de 22,11 bilhões. Para Larissa, os feriados atrapalham. Claro que isso não é bom, né, para as empresas, para o comércio. A gente tem aqui na clínica, por exemplo, a gente tem os dois lados. A gente tem os pacientes que se programam e querem estar bem com a imagem para viajar. E temos também os pacientes que acabam desmarcando os procedimentos em função de viagens, né? E eles se programam a viagem pelos feriados. Então, eu acho que a minha opinião é que realmente o feriado, ele atrapalha. Agora a gente muda de assunto para falar de esporte. Um atleta aqui de Cachoeiro de Itapemirim é destaque nas artes marciais no Brasil. Veja na reportagem de Samuel de Fraga. E é na sala de casa que o grão-mestre Atagil Ferreira Filho nos recebe para contar um pouco da sua história. Para chegar aos 54 anos, com uma bagagem de dar inveja em artes marciais, o esportista começou com 8 anos de idade, quando assistiu a uma aula de karatê. Sem grana para pagar, ele partiu para capoeira. Falaram que tinha aula de capoeira, aqui nesse morro de frente aqui de casa mesmo. E os mestres não cobravam pelas aulas. Eu falei, poxa, aí eu posso fazer, né? Porque já que não cobra, era até os mestres Gervásio e mestre João Tobogã, que são meus amigos até hoje, né? Com exceção do João Tobogã, que infelizmente veio a falecer ano passado. Bom, vamos adiantar a história. Já na capoeira, o jovem correu atrás de conhecimento e ingressou na carreira militar. As artes marciais ali se tornaram parte da sua vida. Depois que eu fui para a Brigada Paraquedista, lá eu treinei boxe, também karatê militar, defesa pessoal lá do Exército. E na 87, isso foi 86, 87 eu entrei para a PM e da PM eu conheci o Taekwondo, né, com o mestre Hong lá de Vitória. E daí eu venho pesquisando, estudando, né, eu coleciono tudo que sobre arte marcial, livro, revista, PDF, DVDs, vídeos. E é nas fotografias que hoje, então, grão-mestre Atagil tem registrado toda a sua trajetória. O que você sente quando você começa a olhar essas fotografias, Atagil? Rapaz, é nostalgia, né? Nostalgia porque foram muitos anos e a Brigada Paraquedista foi um capítulo especial na minha história. Foi onde eu pude separar o menino do homem, né? Trouxe o Taekwondo para Cachoeira em 92, hoje, esse ano faz 30 anos, né? Faz 30 anos de Taekwondo aqui em Cachoeiro, formei acho que 8 faixas pretas, né? Hoje eu não dou aula mais de Taekwondo, deixei para um aluno meu, que eu formei ele mestre. E daí fui pro Hapkido, treinei várias artes marciais, kickboxing, muay thai, jiu-jitsu, não em grande escala, mas treinei um pouco. E até o dia que eu conheci o Krav Maga, nos anos 90. Depois de adquirir bagagem no Krav Maga, foi convidado para o curso de formação de instrutores. Em 2009 mesmo eu abri a academia aqui em Cachoeiro. Foi a primeira academia de Krav Maga do Espírito Santo, foi a minha. Tanto conhecimento em artes marciais lhe rendeu viagens, homenagens e mais conhecimento. Além de ter o nome eternizado em 7 obras de renome no esporte que ele nos mostra em seu cantinho preferido na sala de casa. É o reconhecimento de um trabalho de 30 anos de artes marciais aqui em Cachoeiro, né? E só assim, quando a gente é convidado para participar de uma obra dessa, que a gente vê que todo o esforço que você teve, porque não é fácil. Hoje a gente tem arte marcial em Cachoeiro, graças a outros mestres que trouxeram, né?
Mas na minha época eu tive que ir fora para buscar, né? Então, assim, é uma coisa que não tem preço. Eu vejo que você meio que se emociona para lembrar. Realmente. Foram muitos anos, né? São muitos anos. Até hoje, eu ainda estou inscrito em alguns cursos, eu faço seminário. Esse livro foi escrito pelo grão-mestre Udi Ali, que é um dos responsáveis por fazer o taekwondo crescer no Brasil, né? Inclusive o mestre Udi Ali mora ali em Vargem Alta hoje em dia. E ele me convidou para fazer participação, tem várias artes marciais, e me convidou para fazer a parte com o Krav Maga nesse livro. Aqui na cidade eu trouxe taekwondo, hapkido e Krav Maga. Para o estado, o hapkido quem trouxe foi eu, e o Krav Maga, a primeira academia de Krav Maga foi a minha. Além dos livros, são centenas de certificados, honrarias e declarações pelo ensino e conhecimentos adquiridos nas artes marciais ao longo da vida. Gente, olha, todo esse material aqui fala por si só. São 45 anos de artes marciais, entre pesquisas, treinos, estudos e muitas viagens até para fora do Brasil, que montaram essa grande bagagem. Mas o Atagil tem um diferencial. Ele nunca gostou de competir no esporte, e sim ensinar. Estou falando para mim, né? Eu tenho alunos que são campeões brasileiros de hapkido, de taekwondo, mas eu nunca gostei de competir porque a competição ela me dá a imagem de que eu quero ser melhor que alguém. E eu não quero, nunca quis ser melhor que ninguém. Eu treino por gostar de treinar, eu pratico por gostar de praticar. A função da arte marcial é te dar autocontrole, autodomínio, você ser capaz de se defender, mas tendo consciência daquilo que você é capaz. Pois é, 54 anos, 1,73 de altura e 108 quilos. E é na sala de casa que o grão-mestre mostra que a arte marcial está na sua alma. E claro, eu não poderia deixar de pedir uma demonstração do Krav Maga. A gente vai simular um assalto. Eu vou me passar para um assaltante, essa é uma pistola de brinquedo, e a gente vai simular qual é o tipo de defesa que o grão-mestre ensina nos cursos. Vamos lá? É um assalto? Opa, calma, peça a sua família. Rapidez, né? É um assalto, não se mexe. Calma, pensa. Rapaz, é muita rapidez, mas é claro, gente, não faça isso em casa, é apenas para um profissional. Parabéns pela sua profissão, viu? Obrigado. Por muito pouco ali, né? Samuel não levou a joelhada, né? Mas claro, tudo ali combinado, né? Muito bacana, parabéns ao atleta. E assim, a gente encerra o Ronda da Cidade de hoje. Obrigado pela sua audiência. Outras informações você confere em simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado sempre ao meio-dia e às 7 da noite. Até mais!